Olá pessoal, então vamos dar continuidade a uma revisão sobre o MATLAB. Então, quando eu vou fazer algum trabalho, eu venho aqui, abro o MATLAB, tem esse símbolozinho de mais, eu posso apertar o mais, ou apertar, segurar a tecla Ctrl e apertar N, eu vou abrir um New Script, como já apareceu aqui o nome. Então, eu abro um New Script, e aqui eu vou digitar os comandos que eu quero executar. É interessante depois guardar esse New Script. Basta aqui clicar em Save ou Ctrl S. Eu venho e coloco o nome que eu quero e a pasta onde eu quero que esse New Script seja armazenado. Aqui eu só não vou salvar novamente, porque eu já tenho um New Script salvo para esta aula, para esse exemplo. Então, cancelo e aqui eu digito os comandos que eu quero para executar o meu trabalho. Então aqui, o primeiro passo que eu faço, já que eu posso ter aqui no folder uma grande quantidade de diferentes pastas, então eu sugiro sempre deixar as pastas de acordo com os toolbox que são baixados, uma vez que dentro dessas pastas elas podem ter funções com o mesmo nome, uma vez que aqui eu tenho o IPLS, tem o GAPLS, então eles podem ter funções para calcular o PLS ou a validação cruzada do PLS, podem ter rotinas com o mesmo nome. Se eu colocar tudo no setpad do MATLAB, ele vai identificar rotinas com o mesmo nome e vai pedir para mim decidir qual que eu quero utilizar. Então, por conta disso, eu prefiro deixar em pastas separadas à medida que eu vou baixando esses pacotes. Então, baixo um pacote e deixo guardado aqui esse pacote, esse banco de rotinas. Então agora vamos utilizar o do libpls. Então normalmente o que eu faço, coloco uma descrição do que eu quero, do que refere aquele script. E em seguida eu coloco o endereço. Então para colocar o endereço daquele conjunto, basta eu colocar a função cd e entre apóstrofe o endereço. Então aqui esse aqui é o endereço para o meu computador, onde está a rotina, o pacote libpls. Então quando eu seleciono e teclo F9, ele vai para aquele folder. Então já tenho aqui este endereço. E aqui a função eu vou abrir um conjunto de dados que eu quero trabalhar. Então esses aqui são dados de milho, esses dados aqui de infravermelho já estão dentro desse pacote, já vem dentro desse pacote esse conjunto de dados. Ele está guardadinho aqui. Então vamos fazer um trabalho, vamos construir um modelo PLS com esses dados. Então colocar primeiro, eu coloquei o valor do eixo das abscissas, que é referente ao número de onda. Então ele vai de 1100 até 2498 com incremento de 2 nanômetros. Então abri os dados x e y e coloquei as variáveis. E agora quando eu faço um gráfico, um plot, esses dados, eu tenho aqui o meu espectro, ou o meu conjunto de 80 espectros de infravermelho na região do próximo. Então aqui eu tenho os valores de absorbância no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas eu tenho o comprimento de onda. Então eu posso colocar o nome nesses eixos aqui. Então vou vir aqui para dar um nome no eixo das abscissas. Então a função é xLabel. Eu vou colocar entre apóstrofe o nome que eu quero colocar no eixo. Então é o nome comprimento de onda. Ele está em nanômetros. E no eixo, então coloquei o nome no eixo X e no eixo Y, então é YLabel. E se tiver o eixo Z, ZLabel. É a mesma ordem. E no eixo das ordenadas, as absorbância. O valor de absorbância. Então agora quando eu faço meu gráfico, eu tenho no eixo das abscissas o título comprimento de onda e no eixo das ordenadas
absorbância. Mas acontece, talvez eu quero melhorar, aumentar essa fonte. Então posso vir aqui também e aumentar a fonte. Basta colocar o comando fonte size, ou seja, o tamanho da fonte, e eu coloco aqui um número. De praxe vem o tamanho 10. Então, se eu aumentar aqui para 12, eu posso aumentar o eixo das abscissas e também no eixo das ordenadas. Então vamos colocar 12 para as duas, vamos ver como que fica isso no gráfico. Então ficou um pouquinho maior o tamanho da fonte. Se eu quiser uma fonte maior, talvez, para colocar numa figura, vamos colocar um tamanho 16 da minha fonte. Vamos ver como que vai ficar essa fonte. Então ficou então um pouquinho maior, mas tá bem nítido. Dá para mim para colocar em um artigo, é interessante estar bem nítido, bem destacado os eixos das ordenadas e o eixo das abscissas.